Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus ministrou ao meu coração essa semana. Eu acredito que de fato nós estamos vivendo um tempo novo e isso não é um jargão para que você saia daqui motivado ou tocado por palavras, mas que isso seja de fato uma verdade na sua vida e crer que verdadeiramente os céus estão se abrindo sobre nós e experimentaremos da bondade, da misericórdia e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Quero ler um texto com os irmãos, que está no livro de Colossenses, capítulo 2. O versículo que eu quero me deter nesta manhã é o versículo 9, mas eu quero ler do versículo 8 até o versículo 15 de Colossenses capítulo 2. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Você pode dizer amém? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, diga inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu coloquei o título dessa mensagem de Uma Igreja Plena, porque eu acredito que nesses dias o Senhor estará levantando não somente esta igreja, mas a igreja dele, de uma maneira geral, com uma autoridade, com um poder e com uma revelação de quem somos e daquilo para o que fomos chamados. Colossenses então, capítulo 2, verso 9, que é o versículo que eu quero me ater aqui nessa manhã, diz assim: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus então habita em Cristo. Diga em Cristo. No original essa palavra plenitude quer dizer pleroma. Diga pleroma, que significa completamente cheio de. Completamente cheio de. Então o que Paulo está nos dizendo aqui através dessa carta aos Colossenses é que em Cristo toda a plenitude de Deus se faz presente em Cristo. E aí nós precisamos então entender o que significa isso e qual é o nosso contexto dentro dessa afirmação de Paulo, porque aqueles que recebem a Cristo então, automaticamente estão também recebendo toda a plenitude de Deus em suas vidas. Dele então recebemos graça, perdão, vida e toda pleroma, que na verdade quer dizer a medida completa de Deus. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: você tem na sua vida
A medida completa de Deus. Então, irmãos, não há nada de Deus que falta em você que já não foi dado na cruz através de Jesus. Não há nada da parte de Deus que lhe falta que não foi dada na cruz por você. Agora é uma questão de posicionamento e de acesso a essa plenitude que temos então através de Cristo. Nele somos completos. Você pode dizer amém? Diga: em Cristo eu sou completo. Por isso eu quero dizer para você que talvez chegou aqui com a sensação de que algo parece lhe estar faltando, algo parece que não está suprindo você como você gostaria que fosse. Eu quero te dizer nesta manhã: em Cristo você está completo de Deus. Há uma plenitude de Deus que já foi liberada sobre a sua vida. Há um pleroma de Deus, há uma completude de Deus que já foi liberada sobre você. E aí nós precisamos entender que em Cristo também, nele, nós temos tudo o que precisamos. Não é tudo o que queremos, mas é tudo o que precisamos. Quando nós pegamos o Salmo 23, que muitas pessoas gostam de declarar esse salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me... E aí a gente tem uma tendência de ir para o aspecto meramente material, e parece que quando as coisas que nós gostaríamos de ter, de acessar, não vêm para as nossas mãos, parece que olhamos para esses salmos e parece que ele não é verdade para a nossa vida. Mas quando o salmista ali está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo que nada te faltará dele na sua vida. Nada faltará do pastor na sua vida, nada faltará de Deus na sua vida, porque Ele é o seu pastor. A grande questão, irmãos, e hoje aqui na hora dessa ministração última aqui que tivemos, eu tive a sensação de que, como se todos nós fôssemos conduzidos a um rio de águas muito transparente, muito límpidas, mas à medida que entrávamos nesse rio, havia um lugar mais profundo, e ele brilhava, algo brilhava ali do fundo daquele rio, e é como se Deus dissesse para nós: vão, entrem, acessem, porque tem coisas que vocês só encontrarão em águas mais profundas. E isso é muito óbvio dentro de um relacionamento. Quando você se relaciona com uma pessoa, você só vai descobrir coisas mais interessantes, mais atraentes naquela pessoa, à medida que você aprofunda no seu relacionamento com aquela pessoa. Entende isso, irmãos? Da mesma forma é com Deus. Só vamos acessar coisas, só vamos acessar tesouros, só vamos acessar o manifestar da glória de Deus sobre as nossas vidas quando nós nos dispormos a entrar em águas mais profundas. Então, nele podemos todas as coisas. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus pode tudo em todos, inclusive na sua vida. Você crê nisso, ou você acha que isso é mais uma frase de impacto motivacional para você? Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Deus pode te libertar. Deus pode te salvar. Deus pode mudar qualquer coisa na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo de fato? Eu estou lendo um livro que fala da biografia de grandes homens que participaram de muitos avivamentos no decorrer da história. E tem uma parte lá que fala de Finley, que ele foi tocado por Deus, e quando ele foi tocado por Deus, ele era um advogado que, pouco depois de concluir o seu curso de direito, ele foi descobrindo que ao longo de várias leis e de vários preceitos jurídicos, havia uma referência sobre a Bíblia em muitos deles. Então ele foi pesquisar sobre isso. E à medida que ele foi pesquisando sobre isso, ele então foi mergulhando no conhecimento de Deus, ao ponto de um dia ele falar: eu não vou sair da presença de Deus enquanto essa presença não mudar a minha vida. Será que teríamos tamanha disposição de fazer uma oração como essa de Finley? Será que teríamos aqui nesta manhã tamanha ousadia de dizer: Senhor, eu não saio deste lugar enquanto essa presença que o pastor está falando que há aqui neste lugar não tocar na minha vida e não me impactar e não me levar a uma transformação?
Convenceu? Será que convenceu o Espírito Santo? Você será que está convencendo o Espírito Santo que você de fato quer isso para a sua vida? Você não pode ser movido por algo que está sendo falado aqui. Você tem que ser movido por uma fome, por uma sede de Deus na sua vida. Porque quando nós então nos encontramos com esse Deus maravilhoso, com esse Cristo encarnado, irmãos, nós precisamos ter convicção de que nele nós podemos todas as coisas. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Esse é aquele momento então que o normal, que aquilo que é normal para nós, aquilo que é algo perfeitamente compreendido no aspecto humano, intelectual, ele se encontra com o extraordinário. E deixa eu te dizer uma coisa: o extraordinário não se explica. O extraordinário não se explica. O extraordinário se vive. Se você for querer compreender o extraordinário, talvez você vai ser impedido de experimentar o extraordinário na sua vida, porque ele não se explica. E aí nós então temos que entender que tudo na nossa vida precisa mudar a partir de um encontro com esse extraordinário. Tudo na nossa vida, como nós pensamos, como nós agimos, como nós planejamos o nosso futuro, muda quando nós encontramos o extraordinário. Foi o que aconteceu com Finley. Quando ele se encontra, então, a biografia dele fala que ele vai para uma floresta, porque ele queria fazer oração de uma maneira muito livre, para que ninguém o interrompesse naquele momento da oração. E então, ele diz lá que quando ele ora, é como umas ondas de choque que entrava no seu corpo e passava pelo seu corpo, e ele foi percebendo que um batismo de amor então era derramado sobre ele. E ele então começa a replanejar o seu futuro a partir daquela experiência que ele está tendo com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o extraordinário é derramado na sua vida, você precisa repensar o que você vai fazer da sua vida. Porque pode ser que você esteja correndo atrás de muitas coisas que são legais, que são corretas, mas pode ser que você esteja indo na direção errada. E Deus pode estar te chamando para você mudar de direção e vir para outro rumo. João capítulo 1, verso 9, eu queria que você prestasse atenção nesse versículo, porque é algo que talvez a gente fala tanto, de tanto falar, a gente não vê a seriedade que esse texto, que fala de uma característica de Cristo, carrega. João capítulo 1, verso 9 diz assim: a saber, a verdadeira luz que é vinda ao mundo, ilumina todo... A quem? Mas será que isso é automático, irmãos? Será que isso é algo que simplesmente Deus libera essa luz, e essa luz então ilumina todo homem? Veja só, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Agora olha só o que diz o verso 12. Mas, diga, sempre tenho mais. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ali atrás falava de uma luz que ilumina todos os homens, mas aqui no verso 12, o apóstolo João está dizendo o seguinte: mas a todos aqueles que o receberam, mais do que uma luz, recebe um poder. Entende isso? Existe algo mais profundo e mais intenso em Deus quando você se lança na presença de Deus. E o que o apóstolo João está nos dizendo aqui então é o seguinte: a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer ser apenas iluminado ou você quer ser o filho da luz? O que você quer? Porque olha só o que Mateus capítulo 5, verso 14 diz. Diga assim: uau. Diga mais forte: uau. Diga mais forte: uau. Vós sois a luz do mundo. Lá atrás, Jesus está dizendo: eu vim para iluminar todos que estão no mundo.
Depois ele fala, mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem é filho de Deus, o que acontece? Se transforma em luz do mundo. Sabe o que é isso? Aquilo que recebemos, precisamos dar. Aquilo que recebemos e que nos transforma, nós precisamos dar. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala, você é a luz do mundo. Diga mais forte para ele, diga, você é a luz do mundo. Irmãos, se você é a luz do mundo, olha só o que o profeta Isaías disse lá atrás. Isaías capítulo 60, verso 1. Olha só o que ele diz. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre... O que você tem que fazer então? Diga, dispor. Então vire para a pessoa que está do seu lado, chacoalha ela aí. Fala assim, ei, acorda, chegou a sua hora, dispõe, deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Sabe o que esse texto está nos dizendo, irmãos? A luz que ilumina todo mundo agora entra em contato com você, e ao entrar em contato com você, ela não apenas te ilumina, mas ela te faz uma lâmpada para o mundo. Ela te faz ser luz para o mundo. Ela faz você ser um instrumento nas mãos dele. E você acha que Deus só quer te abençoar. Deus quer fazer de você um abençoador. Irmãos, vocês precisavam entender essa palavra como eu estou entendendo. É muito bom receber bênção, não é, irmãos? Agora é muito melhor ser um instrumento para que a bênção de Deus se manifeste na vida de alguém. Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala, deixa Deus me usar na sua vida. Fala assim para ela, está precisando de alguma coisa? Eu sou a resposta que você precisa. Está precisando de dinheiro? Eu sou a resposta que você precisa. Vamos orar junto. Vamos clamar e Deus vai fazer um milagre. Quem diz amém? Irmãos, nós precisamos acreditar nisso. Nós somos a resposta que o mundo precisa. Diga amém. Vou te mostrar outra coisa agora. João capítulo 7, verso 37. Olha só que interessante como que Deus faz a sequência de transformação na vida de alguém. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e... Ei, se você tem sede, vem a mim e beba. Vou dizer como se Jesus estivesse aqui nessa manhã. Ei, você está com sede? Vem a mim e beba. Você está com sede? Vem porque eu tenho água para te saciar a sede. Vem porque eu posso saciar a sua sede. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado e fala assim, Jesus, Ele pode saciar a sua sede. Mas você acha que para por aí? Olha só o que ele diz no versículo seguinte, verso 38. Olha só. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, preste atenção aqui, irmãos. Quem tem sede, vem a mim e beba. Mas à medida que você beber, você se transforma num manancial de águas vivas. Você vai se transformar num doador de água. Você vai se transformar num manancial. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, eu quero dessa água para mim. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero acessar Deus como Sérgio acessou. Eu quero acessar Deus. Eu quero conhecer Cristo como Ele conhece. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha para o seu irmão, hoje é dia de você virar para um lado e para o outro. Um dia um rapaz perguntou para mim, por que pastor gosta tanto de falar para o povo repetir? Eu não sei te dizer, mas que gosta, gosta. Então vire para ele aí e fala assim, tem rio fluindo de você? Tem rio fluindo de você? Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes Deus vai virar para você e falar, está com sede? Vem beber da fonte. Mas muitas vezes Deus vai usar você na vida de alguém e a pessoa vai apenas acessar o rio que passa por você. O rio que flui de você. Nós nos tornamos doadores daquilo que nos transformou.
Repita isso. Nós nos tornamos doadores daquilo que nos transformou. Diga amém. Então abre a tua boca, fale de Cristo, ou melhor, deixe Jesus falar através da sua vida. Torne-se um doador de vida, de poder, de graça transbordante que emana de você. Deixa as pessoas conhecerem Jesus na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Você acredita no poder da palavra de Deus? Você acredita que a palavra de Deus ela é capaz de transformar a ordem, de trazer ordem na desordem, de colocar ordem em todas as coisas? Você acredita nisso? Sim ou não? Quando Deus quer mudar vidas, irmãos, Ele transforma a frustração em autoridade. Diga, quando Deus quer mudar a vida, Ele transforma frustração em autoridade. Sabe quando que Deus fez isso? Na vida de Pedro. A palavra de Deus fala lá em Lucas que Pedro, ele estava ali, ele era um pescador de homens, e ele estava tentando pescar a noite toda, mas ele não pescou nada. E aí Jesus então pega os barcos que eles tinham usado e faz do barco que eles estavam usando um púlpito e começa a pregar e ensinar a multidão que estava ali próximo deles. E aí logo que Jesus acaba de falar então, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, lança a rede no mais fundo ali do outro lado. Ei Pedro, lança a sua rede no lugar mais profundo, porque ali eu tenho algo reservado para você. E aí Pedro vira e fala: Senhor, nós tentamos a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus nos chamando a ir para águas mais profundas, porque ali tem um tesouro esperando por nós. No raso, as nossas metas são insignificantes. No raso, as nossas metas são superficiais. No raso, existe apenas um conformismo, uma superficialidade dentro de nós. No raso, existe a frustração com a experiência velha. Mas Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você: ei, abandona o velho e venha para o novo que eu tenho para você. Venha experimentar as coisas novas e aquilo que eu estou disposto a liberar sobre a sua vida. Vire para a pessoa que está do seu lado e fale para ela: deixe o extraordinário de Deus encontrar com a sua vida ordinária. Repita isso para ela, diga: deixa o extraordinário de Deus encontrar com a sua vida ordinária. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai ser luz para o mundo. Você vai ter água para oferecer para o sedento. Você vai ser um instrumento de bênção na vida da pessoa que está sedenta por Deus e nem sabe como encontrar Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode ser água que jorra de você como um manancial para os sedentos que estão lá fora. Diga amém. Nós somos a resposta que o mundo precisa. Diga amém. Diga: eu sou a resposta. Diga: a igreja é a resposta. Diga: aqui, neste lugar, nós temos a resposta que o mundo precisa. Sabe o que eu entendo então, irmãos? O mundo precisa ver essa vida plena, essa plenitude, esse pleroma manifesto em nós. O mundo precisa olhar para nós e precisa perceber que carregamos uma presença de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Sim ou não, irmãos? O mundo então precisa olhar para nós e precisa perceber que nós não somos iguais a Ele. Nós temos algo diferente. Nós carregamos uma essência, nós carregamos algo que é impactante e que pode transformar a vida deles. Diga amém por isso. Nós, igreja, nós carregamos a manifestação de toda a plenitude de Deus em nós. Vou repetir. Nós, a igreja, carregamos em nós a manifestação de toda a plenitude de Deus em nós. O mundo precisa ver isso manifesto nas nossas vidas. Eu quero ler um texto com os irmãos, mas antes eu quero aqui ter a liberdade de
de usar aqui o que Deus tem feito no nosso meio, com muito respeito. E se você... Espero que a dona Erlenes e o seu Ananias não se sintam constrangidos com o que eu vou falar. Dona Erlene e seu Ananias são pais de alunos aqui do nosso projeto social. E aí eles perguntaram a Esther sobre os horários de culto aqui e decidiram nos fazer uma visita aqui. Nós nunca relacionamos então o projeto social com a necessidade de estar aqui frequentando o culto da igreja, mas eles sentiram a necessidade de vir. E aí vieram num culto, e aí a dona Erlenes então perguntou para Esther sobre as reuniões que havia na igreja. E era numa quarta-feira quando ela perguntou isso para Esther. E a Esther então falou que toda quarta-feira nós temos o estudo bíblico aqui na igreja. E nós estávamos estudando naquele dia, estávamos finalizando o estudo de Gálatas. E eu fui dar uma aula exatamente sobre aquela parte que fala sobre as obras da carne, quando Paulo enumera ali as obras da carne e o fruto do Espírito. E ali naquele momento Deus tocou na vida deles de uma maneira muito especial, e aí eles começaram então a frequentar as aulas de estudo bíblico e os cultos. E aí começamos então o estudo de Romanos, e fomos então falando sobre a expectativa que nós tínhamos sobre estudar Romanos, e eu citei que Lutero ele foi alcançado antes da Reforma Protestante ao estudar a carta de Paulo aos Romanos. E aí eu estava dando aula, a dona Erlenes levanta a mão então e fala assim, então eu vou para o céu? Posso falar isso, dona Erlenes? Com todo respeito? Então eu vou para o céu? Aí eu virei para ela e falei assim, não sei, a senhora que vai me dizer se a senhora vai para o céu. E eu virei para ela e falei assim, dona Erlenes, a senhora vai para o céu? Aí ela falou assim, vou. Aí eu falei assim, por que a senhora vai para o céu? Uai, porque eu estou aqui convivendo com os irmãos, então eu vou para o céu. E eu falei, nananina não. Desse jeito eu falei para ela. A senhora não vai para o céu porque a senhora convive conosco. Só há um caminho que leva a senhora para o céu. Essa mulher despencou a chorar, irmãos. E ela chorava, e ela chorava. E aí o seu Ananias, que é o esposo dela, ele só sabia rir. E ela chorando e ele rindo. Porque ele é assim, né? E ela virou para nós e falou assim, mas eu só vou com o meu amor do lado. É isso que é paixão para lá de metro. Além de ir para o céu, já está recebendo a bênção de ir para o céu, só vai para o céu se o amor for do lado. E naquele dia, então, eu percebi que havia um mover de Deus. Eu parei a aula e falei, vocês querem aceitar Jesus? E aí eles disseram sim. Nós paramos então a aula de Romanos e eu fiz então o convite para que eles recebessem a Cristo nas suas vidas. E naquele dia, numa quarta-feira, no estudo do livro de Romanos, a dona Erlenes e seu Ananias entregaram a sua vida para Jesus. Vocês podem ficar de pé para a gente conhecer vocês? E agora, graças a Deus, o amor vai, né, dona Helena? Que Deus abençoe vocês. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Deus encontra a nossa vida ordinária, o extraordinário se manifesta. Você pode dizer amém? E eu quero dizer então para a senhora, dona Helena, que a senhora é muito importante. Não tem ninguém que vá roubar essa preciosidade da vida da senhora e do seu Ananias e dos seus filhos. Vocês são preciosos, não é palavra de ninguém, não é declaração de ninguém de onde vocês vieram, de quem vocês são, que vai anular o poder transformador do Evangelho na vida de vocês. Não permita que ninguém roube a alegria que vocês estão vivendo, de conhecer a verdade que liberta. Amém? Mas não para por aí, eu posso ter a liberdade de falar de você? Nós começamos então um jejum aqui de 21 dias e viemos orar às 5 horas da manhã, todos os dias aqui na igreja. Pegamos 2 feriados, sábado, domingo, a gente estava aqui orando, alguns orando de casa e a gente declarando o poder.
E no finalzinho da oração, todas as manhãs a gente estendia a mão pelas ruas aqui, e a gente falava: Senhor, toque os nossos vizinhos, abençoe os nossos vizinhos, e todos aqueles que passarem por essa rua aqui, sejam atraídos pela presença de Deus. E aí, irmãos, na sexta-feira retrasada, o pessoal do Velox estava tendo uma reunião aqui, que não era nem o Velox Day, era uma reunião de discipulado. De repente, um camarada entra na igreja, e ele começa a subir as escadas, querendo conhecer a igreja. E aí o Gesimiel, mas o Charles então o recebeu. E ele então diz que ele foi atraído por uma luz que brilhava aqui dentro. E aí domingo passado eles vieram no culto. E domingo passado nós tivemos o ato profético então de dar presentes para alguém, abrindo um novo tempo na nossa vida. E eu então, como eu fiz um bolo de chocolate muito gostoso, eu presenteei então essa família com meu bolo de chocolate. E eu queria pedir para eles ficarem de pé: Rafael, a Neide e o seu filho, que eu esqueci o nome, João. Sabe o que é isso, irmãos? É o extraordinário encontrando com a vida ordinária do Rafael, da Neide e do João, e transformando a vida deles. Com toda a petulância do mundo, eu ouso dizer que da mesma maneira como aconteceu com o apóstolo Paulo, uma luz que brilhou sobre os seus olhos e tirou as escamas dos seus olhos, brilhou na vida do Rafael e da vida da Neide e da sua família. E hoje eles estão aqui novamente. Sabe o que eu entendo com isso? É o poder de Deus se manifestando na vida de alguém. Você pode dizer amém por isso? Eu estou te dando 2 exemplos recentes do que aconteceu aqui no nosso meio, para que você entenda. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. É poder manifestar a glória de Deus para alcançar alguém e trazer sobre essa pessoa a oportunidade de conhecer Deus. Aqui nessa igreja, nós queremos carregar essa presença manifesta de Deus. E nesses 21 dias então que a gente estava orando, teve um dia que eu cheguei aqui de manhã, e a gente chegava meio que dormindo, meio acordado. O Léo pode dizer amém por isso. E quando eu entrei no portão, esse texto me veio ao coração. Josué, Tiago, se você puder colocar na NVI, por favor. Josué capítulo 2. Verso 9. Moisés tinha falecido, Josué então é o sucessor de Moisés. Deus dá uma promessa para Josué falando: ser forte, ser corajoso, porque eu estou te enviando. E o primeiro desafio então de Josué é um gigante que ele precisava conquistar, que se chamava Jericó. Eu estava viajando com a Aida essa semana, e eu dizia para ela que esse texto estava me queimando o coração a semana toda. E olha só o que acontece. Raabe era uma prostituta. E ela então vai dizer algo para esses 2 espias que foram enviados lá para a terra. E olha o que ela disse, tanto que isso é interessante. Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Você consegue entender o que é isso? Com toda a liberdade e temor do mundo, eu vou trazer isso para nós, Igreja Luz Flamboyant. Quando o mundo lá fora olhar para nós, eles vão nos dizer: ei, eu sei que o Senhor deu esta terra para vocês, Luz Flamboyant. Eu sei que vocês nos causam um medo terrível, e todos os habitantes aqui em volta estão apavorados por causa de vocês. Verso 10, aliás. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Sabe o que isso significa, irmãos? O mundo vai conhecer que milagres extraordinários acontecem aqui neste lugar. O mundo vai ficar sabendo que milagres extraordinários estão acontecendo aqui nessa casa. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, porque a glória de Deus está sendo liberada sobre este lugar. Você pode dizer amém? Olha só,
As águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, se abriram, e que vocês fizeram a leste do Jordão com 2 reis, Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Verso 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Sabe coragem de quê? De lutar. A coragem de lutar pelas coisas do mundo, a coragem de lutar pelos princípios do mundo. Eles então se renderam, reconheceram. Olha só o que uma prostituta diz sobre o Deus de Israel: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus, mas é Deus também na terra. Ei, irmãos, o mundo vai saber que existe um Deus nesta casa. O mundo vai saber que existe um Deus na sua casa. O mundo vai saber que existe um Deus na sua família. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar você. Ele vai fazer de você um abençoador. Você será luz. Você será água. Você terá rios de águas vivas fluindo de você. Diga amém. E nós aqui então declaramos nessa manhã que as pessoas ficarão aterrorizadas. Tem uma versão, que é a versão que eu estou aqui, da Revista e Atualizada Almeida, diz assim: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. O mundo precisa ver essa presença manifesta de Deus nas nossas vidas. O mundo precisa conhecer que carregamos um poder pleno e absoluto. O mundo precisa saber que nós carregamos a pleroma, plenitude completa de Deus na nossa vida. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Feche os seus olhos, por gentileza. Nós somos a resposta que o mundo precisa, irmãos. Nós não nos calaremos, nós não nos acovardaremos, nós falaremos ao mundo do poder e do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós mostraremos a sua plenitude em nós. Nós seremos instrumentos nas mãos de Deus nesses dias. Eu acredito que essa é a igreja que o Senhor está levantando. Eu acredito que o Senhor está levantando uma igreja destemida, uma igreja corajosa, uma igreja ousada, que sai dos 4 cantos, que sai das paredes dos seus templos, e vão ser igreja lá fora, e vão levar uma bênção de Deus para as pessoas desesperadas, e vão levar esperança para as pessoas. Será que hoje Deus pode ouvir o seu sim? Será que hoje Deus pode ouvir o sim que está brotando aí no seu coração? O sim da sua entrega total? O sim da sua disposição de ser usado por Deus? O sim da sua confiança total nele? O sim da sua dependência? O sim da sua fé nele? De que em Cristo você pode fazer tudo para a glória de Deus, que transborda na sua vida. Feche os seus olhos. Será que nesta manhã Deus pode ouvir o sim da sua disposição de fazer parte de uma igreja relevante, impactante, que o mundo vai conhecer nesses próximos dias? Será que Deus pode ouvir o seu sim de uma entrega total, absoluta e plena dele, e dizer para ele: Senhor, eis-me aqui, chega de olhar para mim mesmo, chega de olhar para as coisas que dizem respeito a mim, e que eu possa olhar para o Senhor, para as coisas que dizem respeito a ti. Será que hoje Deus pode ouvir o seu sim? Que mesmo apesar das lutas, que mesmo apesar das adversidades, que mesmo apesar das situações conflitantes que você tem vivido,
Deus está convidando você a se entregar completamente nele. Talvez você tenha confiado muito da sua vida na religião que você acha que tem, mas hoje é um dia do Senhor dizendo para você: eu te quero mais do que uma religião, eu quero você mais do que uma vida religiosa, eu quero mais de você do que uma vida devota, eu quero o seu coração, eu quero a sua vida completamente em mim, para que a minha glória se manifeste através de você. Talvez você esteja há tanto tempo na igreja, talvez você tem sido um mero frequentador de igreja, e você se acomodou com essa superficialidade na sua vida, você se acomodou com esse lugar raso, que durante muito tempo te supriu, durante muito tempo te acomodou, e te trouxe paz, te trouxe alegria, te trouxe satisfação até. Mas hoje, eu acredito que o Espírito Santo está te desafiando, está se movendo aí dentro de você, e Ele está perguntando para você: ei, chegou a hora de você conhecer o meu poder extraordinário. Chegou a hora de você verdadeiramente se converter a mim, e deixar que eu seja pleno na sua vida, e a plenitude de Deus então se manifeste na sua vida. Sabe o que eu entendo, irmãos? Chega um momento na nossa vida que nós precisamos nos render a esse poder extraordinário de Deus em nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Escute com muita atenção o que eu vou te dizer. Por favor, feche os seus olhos. Eu estou falando para pessoas que se acostumaram a frequentar a igreja, achando que isso por si só é o suficiente para te dar uma vida satisfatória. Eu estou falando para pessoas que há muito e muito tempo, talvez anos, se acostumaram em dizer que são filhas de Deus, mas nunca experimentaram um poder extraordinário se movendo dentro de você. Eu estou falando para pessoas que nesta manhã estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, como que um borbulhar de águas aí dentro de você, está te direcionando a se entregar a Ele, a confiar nele, a depositar a sua vida completamente nele. Chega de andar pela sua força natural, chega de andar na sua confiança terrena aqui, daquilo que você é capaz de fazer e que talvez faça muito bem. Hoje é uma manhã que o Espírito Santo talvez está falando com você: ei, deixa eu entrar, e deixa essa plenitude de vida transbordar em você. É o Espírito Santo falando para pessoas que talvez se decepcionaram tanto com outras situações, talvez pessoas, talvez líderes religiosos, talvez até pastores. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo para você: venha do jeito que você está, e deixe eu ser pleno na sua vida, e deixa eu te mostrar que é possível viver uma vida extraordinária comigo. E se você percebe que Deus está tocando em você, aí onde você está, porque eu vejo isso acontecendo com os meus olhos espirituais, eu vejo isso acontecendo na vida de homens e mulheres aqui nesta manhã. Se você permite então que essa experiência seja algo real para você, levante a sua mão aí onde você está e fale através desse gesto: Senhor, eu me rendo a Ti.